A última quarta-feira que eu preguei, eu comecei no capítulo 6, do verso de número 5 ao verso de número 8. Jesus nos ensinando alguns princípios sobre a nossa ida a Deus em oração. Aí eu falei que na próxima quarta que eu pregasse, eu continuaria do versículo 9 até o versículo de número 13, que é o que nós vamos ler hoje, que é a famosa oração do Pai Nosso, a oração ensinada pelo nosso Senhor Jesus. Jesus continua a nos ensinar aqui a respeito da oração e, sem dúvida, tem muita coisa importante dita por Jesus ali que precisa ser devidamente compreendida por nós para que a nossa oração ela seja uma oração, como eu vou repetir várias vezes aqui, uma oração sincera, uma oração verdadeira, que é aquela que Deus ele aceita, aquela que Deus ele ouve, aquela que Deus tem prazer que os seus servos assim o façam. Por isso, então, o próprio Senhor Jesus nos ensinando como tem que ser a nossa oração. É claro que eu congreguei numa igreja, nós ficamos muitos anos lá, a família, e aí chegou um pastor uma vez e pregou a oração do Pai Nosso. E assim, nossa, coisa maravilhosa. E aí falou, não, porque a oração do Pai Nosso é a oração modelo. Aí a igreja ficou muito tempo, todo mundo que orar começava assim, Pai Nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Aí depois começava a oração. Nós temos uma igreja aqui em Osasco que ela não só ora o Pai Nosso para começar e terminar, como ela canta. Não sei se vocês sabem. É assim que ela faz. Porque não, é a oração modelo, então tem que ser repetida. Não é isso que Jesus ensina aqui, evidentemente. É claro que essa oração é uma oração maravilhosa. Mas o que Jesus nos ensina aqui são princípios a quais a gente segue na nossa oração e demonstra ser uma oração sincera, uma oração verdadeira, uma oração que realmente agrada ao Pai. Vamos lá? Mateus capítulo de número 6, verso de número 9 ao verso de número 13. Diz assim: portanto, orem da seguinte forma: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, na terra como é no céu. Dai-nos hoje o pão nosso de cada dia, e perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Então, oração sincera, oração verdadeira, a oração que Jesus nos ensinou como nós entramos na presença de Deus. Mas algumas coisas são importantes a gente falar antes de entrar de fato nas palavras usadas por Jesus. Coisas que eu acho que são sempre bom nós dizermos quando falamos sobre oração. Uma delas, orar muito não é sinônimo de ser uma oração sincera, uma oração verdadeira. Ah, mas a pessoa está sempre orando, e as palavras são eloquentes, mas isso não é sinônimo de ser uma oração verdadeira. Está longe disso. E o próprio Jesus fala nos versos acima, como nós vimos da outra vez. Às vezes a pessoa fala muito, mas é muito repetitiva. Ela não coloca o coração dela naquilo dali. Ora muito, mas não faz o menor sentido. Nós temos até o exemplo que o próprio Jesus dá em outro lugar, daqueles dois que chegam no templo e um começa a orar em voz alta, né? Eu fico imaginando ele mudando a voz para orar, né? Sendo eloquente, orando bastante. O outro só fala, eu sou pecador, tem misericórdia de mim, nem para o céu olhava. Aí Jesus fala, quem que vocês acham que foi justificado? Então, orar muito, orar empolando a voz, orar com palavras certas, como coisa que
Deus precisasse das nossas melhores palavras para ouvir a nossa oração, não é sinônimo de forma nenhuma de ser uma oração sincera ou de orações sinceras e verdadeiras diante de Deus. Outra coisa, nós precisamos refletir sobre as motivações que nos levam à oração. Porque até coisas boas podem ter motivos egoístas. Ao princípio pode até ser bom, orar é coisa boa, mas a motivação ela pode ser egoísta. E a oração pode se tornar em algo assim. Pode se tornar uma conversa fria entre nós e Deus, algo monótono, onde a gente só fica repetindo, falando da gente e descarrega um monte de pedido diante de Deus, sabe? E eu quero, eu preciso, eu necessito, como se houvesse só um lado nessa relação, e é o nosso. E a gente desconsidera completamente o outro lado. Então a gente precisa olhar para o nosso coração. O que nos leva a orar? O que tem nos levado? O que tem motivado o nosso coração? Quais são os interesses que faz com que a gente seja levado à oração? Inclusive, sempre lembrando, quem está do outro lado nos ouvindo, que esse é o real interesse que deve estar no nosso coração quando nós oramos. E também sobre os nossos sentimentos. A gente precisa olhar o nosso coração e ver os nossos sentimentos. Por quê? A oração sincera, ela traz paz, ela traz alegria, ela traz contentamento quando nós oramos. E a gente precisa olhar esses sentimentos nossos quando nós estamos orando. Mesmo que você não tenha vontade de orar, quando você começa a orar, Deus trabalha nos seus sentimentos e você recebe paz. Uma pessoa aqui, há uns dias atrás, falou para mim assim, eu estava em pânico, coração estava terrível, eu preocupado, a coisa assim, sabe? Aí eu orei, quando eu orei, um irmão nosso aqui, ele falou, quando eu orei, aí eu senti paz e alívio no meu coração. Eu estava desesperado, mas quando eu orei, eu senti isso no meu coração. Aí eu falei para ele, está vendo? Bem disse aquela pessoa que falou aquela frase, olha, ora que melhora. É verdade. Ora que melhora, até sem vontade, até sem querer. Quando a gente ora e é com sinceridade, Deus vai lá e trabalha em nosso coração. Então a gente precisa pensar sobre isso na oração. Aí, entrando agora para o que pretendo dizer a vocês aqui nas palavras de Jesus na oração. Uma oração sincera. O que é uma oração sincera? A oração sincera é a expressão do nosso amor a Cristo. A gente ora porque a gente ama a Cristo. A gente tem prazer e reconhece aquilo que Cristo é na nossa vida. A gente tem prazer nele, na pessoa do Senhor Jesus. Então a gente ora e a nossa expressão, essa expressão de amor a Ele. A nossa oração, ela nos leva, a oração sincera, nos leva a ter vida com Deus. Eu acho improvável um crente sincero que ora a Deus não ser um crente de verdade. É incompatível. Se ele é uma pessoa que coloca o seu coração diante de Deus e ora com sinceridade, com verdade, se ele ora a Deus de verdade, se ele está com os seus sentimentos e as suas intenções são verdadeiras diante de Deus, são justas e Deus recebe, sem dúvida nenhuma, a oração vai levá-lo a ter uma vida com Deus. Não tem jeito. Não dá para imaginar. É um crente de verdade que não tem uma vida de oração. E quem tem vida de oração é um crente de verdade em Cristo Jesus, porque a oração sincera faz isso. E a oração sincera traz paz, traz contentamento, renova, consola e acalma o nosso coração. É isso que a oração faz. Por isso que a oração ela é terapêutica. Porque a gente sabe quem é que está do outro lado. E quando a gente abre o nosso coração, quando a gente começa a falar com Deus a respeito disso, da nossa vida, das nossas necessidades, dos pedidos que nós apresentamos a Ele, quando nós colocamos tudo diante de Deus através da oração, nosso coração recebe paz, recebe alívio, ele é consolado pela graça de Deus. É assim que nós entramos na oração.
E agora tem as palavras do Senhor Jesus, a partir do verso de número 9. Olha aí. Que aí Jesus nos ensina como nós podemos fazer uma oração sincera, como nós podemos realmente mostrar o nosso coração em oração de forma verdadeira, de forma sincera. Aí ele começa a nos ensinar. Primeira coisa, Jesus diz: Pai nosso que estás no céu. A oração sincera, ela sabe para quem está orando e onde ele está. Pai nosso que estás no céu. Quando nós oramos com sinceridade, nós oramos a Deus entendendo quem ele é. Quando Jesus ensina aqui, e sempre na oração ele vai falar sobre isso, deixa de ser aquela relação entre Senhor e servo que nós temos com Deus, e passa a ser a relação de pai para filho. Começa a ser agora através da oração. Evidente que não podemos esquecer aonde ele está no céu, e o profeta diz que ele está sentado em um alto e sublime trono. João lá no Apocalipse vê um trono com trovões, relâmpagos, vozes, aquela coisa toda. Então não esqueça onde ele está sentado. Só que apesar disso, quando nós chegamos a ele em oração, nós chegamos a ele como pai. É isso que Jesus ensina. É como um pai. E o pai tem prazer em ouvir o seu filho. E Jesus já ensinou também em outro lugar. Qual é o pai que o seu filho pede a ele ali algo para comer um pão, ele vai dar uma pedra? Que pede ali a ele qualquer outra coisa, ele não vai dar de forma nenhuma. Aí Jesus fala: se o pai humano age assim, imagina o pai celestial de vocês. Então a oração sincera é: reconheça quem Deus ele é e aonde ele está. Ele está no céu, mas ele é o seu pai. Então você pode orar com um coração sincero diante dele, porque você tem um pai do outro lado que está pronto para ouvir as suas orações. Isso é com sinceridade. Quando nós reconhecemos, ele é meu pai, e é por causa disso que eu oro. Está no céu, mas ele é meu pai. E assim eu chego diante dele, e essa é a oração sincera que Jesus nos ensina. Ainda no verso de número 9, ele diz assim: santificado seja o teu nome. A oração sincera reflete um coração de adorador. Essas palavras que Jesus diz aqui ao final do verso de número 9, é para reconhecer que Deus deve ser adorado. E a oração também deve refletir a nossa adoração. A oração não pode ser palavras frias, vazias, repetitivas, palavras de pedidos, somente nós. Não. A oração sincera reflete o coração de um adorador. Por isso ele diz: santificado seja o teu nome, expressão de adoração. Nossa oração precisa ser também uma adoração diante de Deus. Não adianta descarregar um monte de pedido, um monte de palavra diante de Deus, se essa oração não reflete a sua adoração. Se o nosso coração está longe de Deus, se nós não temos compromisso nenhum em engrandecer e exaltar o nome do Senhor, Ele não tem prazer nessa oração. A oração é aquela que reflete o coração de adoração que nós temos. Porque adoração aqui não é só quando nós cantamos. Adoração é quando nós oramos uns pelos outros, como fizemos. É quando nós chegamos diante de Deus e colocamos essas palavras, os sentimentos, as nossas emoções diante dele, mas sempre com um coração de adorador, reconhecendo que ele é digno de honra, de glória e de louvor para todo sempre. Então a nossa oração precisa refletir um coração de adoração. Deus tem alegria e prazer naquele que ora, porque ele é um adorador. E aquele que adora é aquele que tem vida de oração, e essa é uma oração sincera que ele faz. Então quando você estiver orando, nunca esqueça: ela também é motivo de adoração a Deus. É motivo de louvor. É motivo de glória. Não esqueça que você está diante do Todo-Poderoso. E o Todo-Poderoso, você precisa colocar o seu coração em adoração diante dele. Seguindo, verso de número 10. Santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feito a tua vontade. A oração sincera deseja que a vontade de Deus seja feita na terra como ela é feita no céu. Ou seja,
Quem ora sinceramente a Deus, apesar das suas petições, no final ele entende que a vontade de Deus precisa prevalecer, não a nossa. E é por isso que é responsabilidade orar, por isso que ela precisa ser sincera. Porque às vezes nós queremos algo e oramos por causa disso. Porque necessitamos, oramos por outras pessoas, oramos pelos pedidos de oração aqui, fizemos a nossa parte. Só que nós oramos pedindo isso a Deus. E a oração sincera no final é: seja feita a tua vontade. Por mais difícil que seja, porque aqui entendemos que no céu a vontade de Deus é feita plenamente, nós nos responsabilizamos quando dizemos: seja feita na terra como ela é no céu. Ou seja, apesar de talvez não seja o que eu estou pedindo, o que eu estou aguardando, mas é a sua vontade. E se é a sua vontade, eu aceito porque ela é boa, perfeita e ela é agradável. A oração precisa ser assim. Essa é a oração sincera. Porque senão você se frustra com Deus. Porque senão você reclama da igreja. Aquela igreja ali não é de oração, porque eu oro e nada acontece. Aí é por isso que a gente tem um monte de profeta do Instagram, que pede lá o Pix, que faz revelação, e as pessoas vão lá pedir para eles orar, porque quando elas vêm aqui, elas oram e acham que nada acontece. Mas a verdade é que a sua oração, para ser sincera, você tem que entender que a vontade de Deus precisa prevalecer. Nós oramos por cura, porque nós cremos que Deus é o Deus da cura, e Ele nos prometeu pela sua palavra, por misericórdia, nos curar. Mas se não é a vontade dEle de curar, seja feita a vontade de Deus para a nossa vida. Nós oramos para que Deus abra as portas. Nós cremos que Deus faz isso, porque Deus sustenta o seu povo. Mas se não for a vontade de Deus, Deus sabe o porquê nós estamos atravessando um tempo de sequidão e de deserto. Então seja feita a vontade de Deus. Oração sincera é essa. A vontade de Deus precisa prevalecer. Eu entendo? Não entendo. Queria que fosse assim? Talvez não, queria que fosse diferente. Só que quando eu oro e eu aceito que a vontade de Deus precisa ser cumprida, eu aceito isso por graça e misericórdia e o meu coração está em paz. Eu me sujeito à vontade de Deus. É por isso que quando a gente perde alguém importante na nossa vida, Deus a recolheu, levou. Não era isso que nós queríamos, porque nós oramos pela saúde. Só que quando nós oramos que a vontade de Deus seja feita, Deus traz paz e consolo ao coração enlutado. Quando nós perdemos, quando somos frustrados, quando nós passamos por algo terrível na nossa vida, que nós não esperávamos, a vontade de Deus foi feita, aí Deus vai lá e segura na nossa mão e passa conosco por esse momento, porque a vontade dele foi feita. Isso é coisa que Deus faz e não tem como explicar. Mas quando nós oramos, não é a nossa vontade que tem que prevalecer, é a vontade de Deus. Foi isso que Jesus ensinou. A oração sincera que Deus ouve, que Deus responde, é essa oração: Deus, seja feita a tua vontade. Às vezes eu não entendo, mas eu confio que a sua vontade está sendo feita e eu glorifico ao Senhor por causa disso. Amém, irmãos? Jesus prossegue: dai-nos o pão nosso de cada dia. A oração sincera, nós reconhecemos que dependemos de Deus para todas as coisas. Na oração nós pedimos a Deus a provisão e Deus nos concede. Provisão, aqui é pão mesmo, tá? Tem alguns que entendem que aqui tem a ver com questão espiritual, tal. Não, para mim aqui é realmente as nossas necessidades. Porque Jesus está falando sobre isso e na continuação do capítulo ele também vai falar sobre Deus cuidando de nós em todas as nossas necessidades. Então, para mim, aqui na oração, Jesus está falando isso. Ore a Deus e peça a Deus para que Deus supra todas as suas necessidades. E é necessidades diárias que ele diz aqui. Peça a Deus. A oração sincera é isso. Nós reconhecemos que nós dependemos de Deus. Nós precisamos de Deus todos os dias. Porque se não fosse Deus, as portas já teriam fechado. As coisas estariam complicadas para nós, mas Deus possui infinita misericórdia. E porque nós oramos a Deus, reconhecendo que dependemos dEle, para sobreviver todos os dias, para estar em pé todos os dias,
Deus, por sua graça e misericórdia, tem nos sustentado e não deixa faltar absolutamente nada. Isso não quer dizer que nós não vamos passar por tribulação e adversidade. São duas coisas completamente diferentes. A gente precisa entender. A adversidade, as tribulações fazem parte da vida. Até os que não são crentes também passam por isso. Todas as pessoas. É intrínseco ao ser humano passar por momentos difíceis. E nós passamos mesmo. Mas nós entendemos e reconhecemos e oramos com sinceridade, pedindo a Deus que cuide da nossa vida, que Deus nos sustente com a sua mão poderosa, que Deus não deixe faltar absolutamente nada a nós. E nós temos visto a provisão de Deus, nós temos visto a mão do Senhor, que tem cuidado de cada um de nós e não deixa faltar absolutamente nada. Alguns Deus dá uma medida dobrada, glória a Deus por isso. Outros é uma medida necessária, glória a Deus também. O importante é que Deus não deixa faltar de forma alguma. Deus nos sustenta com sua mão poderosa e nós reconhecemos na nossa oração que somos sustentados por Deus. Quando nós oramos, nós precisamos reconhecer isso. Deus cuida de nós. E não é vergonha, porque tem gente que não, porque eu trabalho, eu sou um profissional exemplar, eu fiz a faculdade, a pós, eu sou doutor na minha área, eu sou especialista na minha área, eu faço isso, eu sou aquilo, eu tenho toda a formação. Maravilha, Deus te abençoe, mas não esqueça que se não for a mão de Deus, você não é nada. Se não for Deus, você está fadado ao fracasso. É Deus que tem nos segurado com a sua mão poderosa. É Deus que tem feito isso. E Deus, Ele faz. Então a gente precisa, na nossa oração, ter humildade suficiente para pedir a Deus todos os dias: não deixe faltar nada, Senhor. Não deixe faltar. Pode não sobrar, mas peça a Deus para que não falte. E Deus, por sua misericórdia, tem nos sustentado com a sua mão bondosa. Amém, irmãos? A continuação, Jesus diz: e perdoa as nossas dívidas ou ofensa, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Duas coisas aqui importantes. A oração sincera, ela é quebrantamento. Ela é quebrantamento. Nós, quando chegamos diante de Deus, nós precisamos chegar com o coração quebrantado. Não tem arrogância com Deus. Vim cheio de direito. Eu acho que é nordestino nessa fala, né? Vim cheio de direito e esquece. A porta do céu já fechou para você. Não funciona assim, não é assim. É com quebrantamento. Você é um pecador. Nós somos pecadores miseráveis. E como que chegamos diante de Deus? Perdoa. Perdoa os meus pecados. Reconhecemos que nós somos miseráveis, pecadores, e sem Deus não somos nada. E rogamos a Deus perdão, pedimos a Deus perdão. A oração sincera, a oração verdadeira é quebrantamento, é humilhação, é clamar a Deus para que Ele nos socorra e estenda as mãos e cuide de nós, não nos deixe no nosso pecado, porque se não for Deus, nós estamos perdidos. Por isso que não pode chegar se exaltando, por isso que não dá para chegar na oração diante de Deus achando que isso é bom, que suas credenciais, que as nossas credenciais são prerrogativas, que nós temos alguma coisa especial diante dele. Não, ninguém, todo mundo está igual, no mesmo pacote aqui. Não dá para chegar diante de Deus exigindo de Deus alguma coisa, colocando Deus contra a parede, dizendo que é para Deus fazer. Eu exijo, eu declaro, eu determino que o Senhor tem que fazer. Tem nada, tem que reconhecer com o coração quebrantado que não somos nada diante de Deus. Tem que fazer igual o salmista: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito quebrantado. Tem que pedir a Deus: quebra esse coração de pecador, miserável que eu sou. Porque quanto mais nós fazemos isso, mais perdão nós obtemos de Deus. Porque se não for assim,
a segunda parte não acontece. Porque nós temos que perdoar aqueles que nos fazem alguma coisa. Oração sincera, olha que coisa. Olha o que Jesus nos coloca diante da parede agora. E o verso 14, ele vai falar mais a respeito disso. Com a medida que nós somos perdoados, porque o nosso coração é quebrantado, é humilhado diante de Deus, nós também perdoamos. Nós também perdoamos. Nós somos perdoados por Deus e agora nós temos poder pelo Espírito de perdoar as pessoas que fazem alguma coisa contra nós. Isso nós levamos diante de Deus na oração. Porque por força nós não temos. Por capacidade nossa nós não conseguimos isso. Nós não vamos conseguir. Não tem jeito. Porque é instinto nosso nos defendermos, nos protegermos, querer distância. Fez alguma coisa, então para mim não dá. É para lá, eu aqui e a pessoa para lá, o que seja que tenha acontecido. Aí Jesus nos ensina que o verdadeiro discípulo, aquele que faz a oração sincera, que chega a Deus quebrantado de alma, de espírito, pede a Deus perdão, Deus perdoa para que Ele também possa perdoar aqueles que fizeram alguma coisa contra Ele. É assim, à medida que somos perdoados, nós também perdoamos, nós também liberamos o perdão. Isso faz parte do verdadeiro discipulado, isso faz parte da verdadeira oração, a oração sincera. Deus nos perdoa e nos dá poder pelo Espírito para que a gente possa perdoar quem nos faz mal. É por isso que tem que ser levado isso em oração, porque por nós não conseguimos. Mas Jesus já nos ensinou como nós fazemos aqui. Se o Pai perdoou você, perdoe aquele que faça uma ofensa contra ti. E Jesus prossegue, verso 13, a primeira parte do verso 13. Não nos deixe cair em tentação e livra-nos do mal. A oração sincera é um grito por misericórdia. Porque nós reconhecemos que somos fracos. E se formos largados à nossa própria sorte, ao nosso próprio destino, nós vamos tropeçar e nós vamos cair. Por isso que quando nós reconhecemos a nossa necessidade de Deus, quando nós seguimos o exemplo de Jesus e nos colocamos diante do Pai que está no céu, em verdadeira oração, ela também é esse grito por misericórdia, é pedindo a Deus, Deus, livra-me do mal, livra-me, porque se deixar, o diabo que já anda querendo nos destruir, nos tragar, o pecado que já está à porta, está nos assediando, se tudo isso já está pronto, as astúcias ciladas do nosso inimigo já está pronta, e querendo nos tragar, nos destruir, se formos deixados à nossa própria sorte, a gente nem precisa que o diabo faça nada, a gente mesmo se entrega, a gente mesmo cai, a gente mesmo tropeça, a gente mesmo enfia o pé na lama e não quer nem saber. Por isso que quando nós oramos com sinceridade, precisa ser um grito de misericórdia, dizendo para Deus, segura na minha mão, porque se o Senhor soltar, eu vou cair, não vou conseguir levantar. E Deus que é misericordioso, Ele segura em nossa mão, nos livra da tentação e nos livra de todo o mal e guarda a nossa vida em segurança. Deus faz isso por misericórdia, porque se não fosse, e a gente na oração precisa reconhecer isso. A gente precisa reconhecer, com sinceridade, que se formos deixados por nós mesmos, irmãos, estamos perdidos. Nós estamos acabados. O pecado vai nos dominar de um jeito que, olha só a misericórdia de Deus. É por isso que quando nós oramos, além de quebrantados, nós pedimos por misericórdia a Deus e dizendo, Deus, segura nas minhas mãos, não me deixa cair, me ajuda a passar pelo vale da sombra da morte, para mim poder permanecer firme diante do Senhor. E a última parte é como se fosse uma conclusão de Jesus. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre e amém. A oração sincera é um descanso nos braços daquele que tem o domínio sobre todas as coisas. Quando nós oramos com sinceridade, o nosso coração encontra paz, alívio, descanso, repouso, porque Ele domina sobre tudo. E a gente reconhece isso. Por isso que as palavras de Jesus encerrando a oração é, teu é o reino,
tua é a glória, teu é o poder para todo sempre. Nós oramos ao Pai Celestial, que domina sobre absolutamente tudo. E na oração nós encontramos paz e descanso para a nossa alma. É na oração que nós encontramos alívio. É na oração onde a angústia ela vai embora. É na oração onde o Espírito nos mostra que, a despeito das nossas falhas e fraquezas, nós temos um Deus que tem misericórdia de nós e que, apesar de tudo, nosso coração às vezes está dorido, angustiado, perturbado, mas quando nós reconhecemos que Deus tem o domínio sobre todas as coisas, existe paz em nosso coração, existe alívio para a nossa alma. Por isso que nós escutamos o pastor David pregando aqui, acho que a semana passada, no texto de Filipenses, falando sobre isso, semana passada, outra semana, não lembro agora exatamente, falando sobre isso, é um antídoto para a ansiedade, para as preocupações, é isso, né? Alguns dias assim, é um antídoto, porque quando nós entramos diante de Deus em oração, nós conseguimos encontrar realmente Deus, graça, misericórdia e alívio. E completando o que ele pregou, só que no domingo, é por isso que você poderá dizer como Paulo: posso todas as coisas naquele que nos fortalece. A oração sincera vai trazer essa certeza e essa confiança ao nosso coração, porque Deus vai mostrar a sua graça e a sua misericórdia sobre as nossas vidas. É quando nós oramos e colocamos tudo diante de Deus e reconhecemos: o reino, o poder e a glória está sobre ele. Aí poderemos dizer igual Paulo: sei passar por tribulação, sei ter fartura, sei ter escassez, porque eu posso, por causa dele, todas essas coisas. Que Deus em Cristo nos abençoe em nome do Senhor Jesus. E quero convidá-los a orar e clamar ao Senhor, pedindo a Deus que o Senhor nos ensine a cada dia a ter uma vida de oração, a nos voltarmos para Ele, a colocarmos diante dEle todas as coisas, que tenha um coração quebrantado, contrito, que o Espírito possa nos conduzir a cada momento de oração a uma vida com Deus, a deleite, a paz, a refrigério, a esperança, a confiança nas promessas de que Deus não nos abandona, de que Deus está conosco. Querido Deus, em nome do Teu Filho amado Jesus, e confiado na Sua santa palavra, que nós anunciamos aqui, semana após semana, quando subimos aqui os Teus servos e anunciam ela à Sua igreja. Pai querido, que as Tuas mãos poderosas possam estar em nós, em nosso coração, nos conduzindo. Possa nos dar um coração quebrantado, contrito, que reconheça quem o Senhor é, o nosso Pai, que tem todo o poder. E nos ensine, ó Deus, a chegar-se ao Senhor com sinceridade, com amor, em adoração, reconhecendo que sem o Senhor nós não somos nada, mas encontrando também paz, alegria, alívio para a alma, porque sabemos que o Senhor pode todas as coisas, que o domínio está sobre as Tuas mãos, que o reino é Teu, que o poder é Teu, e é para sempre, é de eternidade a eternidade isso. E no Senhor, mesmo que não encontremos a resposta que queríamos, mas eu tenho uma certeza que a resposta do Senhor será muito melhor, porque o Senhor diz na Sua palavra em um outro lugar, que aquilo que o Senhor tem preparado para nós é muito maior do que aquilo que nós pedimos e aquilo que nós pensamos. Pai querido, conduz-nos, Tua igreja, em verdadeira oração, que nos momentos de sequidão, nos momentos de desertos que atravessamos, nos momentos áridos da alma, quando estamos aflitos e angustiados, sem força até para orar,
onde nem palavras saem da nossa boca como Ana, mas o nosso coração possa se derramar diante do Senhor, e o Senhor possa ouvir o nosso clamor, e possa trazer paz à nossa alma, direção para a nossa caminhada, provisão para a nossa jornada diária, e graça sobre graça em todo o tempo. Assim eu oro em nome de Jesus. Amém.